En primer lugar, decirles que el tema que me trae hoy aquí, de la educación integral, transdisciplinar y pedagogía de las virtudes, es para mí muy novedoso, porque es la integración de vamos a llamarle, de dos grandes teorías o dos grandes maneras de interpretar la educación, y realmente me ha resultado dificultoso poder encontrar un camino en el que poder integrar o poder relacionar estas dos cosas. Es decir, que tengan en cuenta que esto no está elaborado, que esto ahora mismo yo mismo personalmente lo tengo en discusión, ¿no? Y en segundo lugar, es un tema muy amplio, es un tema que requiere un análisis pormenorizado de cada una de las perspectivas que históricamente se han adoptado en la educación en relación a lo que sería la educación moral, la educación ética. Y es un tema realmente amplio, que no da tiempo, no hay tiempo material. Este sería un tema para toda una graduación o para todo un máster, ¿no? Entonces, pues, condensar todo esto aquí me ha resultado bastante dificultoso. Bueno, y dicho esto, mi intervención aquí tiene como dos partes. Una parte, vamos a llamarle, de sensibilización y otra parte de aportación más curricular. La segunda parte de aportación más de contenido conceptual, si tenemos tiempo, que yo creo que sí, la desarrollaré y daré más detalles después. Bueno, quisiera empezar diciendo, de una manera absolutamente casual, absolutamente azarosa, fui ayer, ontén, a una librería y descubrí, mirando allí los libros de la estantería de pedagogía y de filosofía, descubrí un libro que me llamó mucho la atención. Es un libro muy actual. Creo que la última edición, la primera edición aquí en Brasil es de este año o del año pasado. Es un libro cuyo título quería yo precisamente utilizar para hablarles hoy, porque el problema principal que tenemos para enfocar este tema de la educación integral, transdisciplinar y la pedagogía de los valores, el problema principal, fundamental, esencial, transversal que tenemos en nuestro tiempo para abordar ese tema, es que estamos perdiendo la sensibilidad. Estamos perdiendo la sensibilidad corporal, estamos perdiendo la sensibilidad social, estamos perdiendo la sensibilidad política, la sensibilidad humana y, en definitiva, estamos perdiendo la sensibilidad moral, que nos está haciendo ciegos, nos está usurpando nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de mirar, nuestra capacidad de sentir. Y eso es un problema muy grave para nuestra humanidad. Es un problema gravísimo, porque estamos anestesiando, digo bien, nuestra conciencia ética, nuestra conciencia moral. Y si nuestra conciencia moral está anestesiada, es decir, si no sentimos dolor, cualquier cosa grave nos puede suceder. El dolor corporal tiene una función biológica. Cuando nos duele la rodilla, la pierna, cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele un brazo, cuando nos duele una muela o nos duele el pecho, nuestro cuerpo nos está avisando de que algo malo sucede, de que algo está sucediendo que debe ser resuelto, que debe ser curado. Si nuestro cuerpo no sintiese dolor, las enfermedades que podríamos contraer serían muchísimas. El dolor es una puerta, un aviso, una alarma que nos alerta para no contraer enfermedades. Si perdemos nuestra sensibilidad social, si perdemos nuestra capacidad de compasión y de dolernos con nuestros hermanos, si perdemos nuestra capacidad de sentir
como una agresión a nosotros mismos, las injusticias y el dolor que se inflige a nuestros hermanos, sean de cualquier lugar del mundo, una enfermedad muy grave está ocurriendo, está sucediendo en nuestro planeta. Les decía que el problema principal que tenemos en nuestro tiempo es que estamos perdiendo la sensibilidad. Ayer mismo recogí una noticia de la prensa en la que se decía que, una vez más, en las costas de la isla griega de Lesbos habían muerto 14 personas, entre las cuales había varios niños, y que esas muertes sumaban ya alrededor de 3.500 de todo el flujo de inmigrantes que la guerra de Siria, la situación de Afganistán y la situación de Irán habían obligado a las personas a huir de la guerra. En cambio, Europa, la vieja Europa, la madre de la cultura occidental, está haciendo oídos sordos a esta situación. Están debatiendo acerca de cómo repartir la ridiculez de la falta de solidaridad. Pero al mismo tiempo que sucede esto, que la gente huye de la guerra, porque no puede vivir en un país en guerra como Siria. Al mismo tiempo que la gente huye de la guerra, huye también del hambre. En las costas españolas y en las costas mediterráneas están muriendo cada día personas que huyen del hambre. En cambio, no hay una respuesta solidaria, una respuesta fraterna de los políticos, de las organizaciones políticas y gubernamentales capaces de hacer frente a este gran problema. Esto es un síntoma muy grave de lo que puede suceder con nuestro planeta. Porque la primera virtud que un ser humano tiene que afrontar o tiene que responsabilizarse es la virtud de la hospitalidad. Porque vivimos en un solo planeta, navegamos en una sola nave. No se puede no ser hospitalario. Brasil es una prueba, por ejemplo. Un país multirracial, un país multiétnico, donde conviven gentes de todos los países que han llegado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, ¿qué nos está sucediendo? Lo que nos sucede es que estamos perdiendo nuestra capacidad de sentir. Y si perdemos nuestra capacidad de compadecernos con el extranjero, con nuestro hermano, con nuestro vecino, una enfermedad muy grave está ocurriendo en nuestro planeta. Palabras como justicia, solidaridad, compasión, misericordia, están perdiendo todo su significado, están perdiendo todo el sentido y están siendo sustituidas por palabras vacías, por palabras huecas, por palabras en las que ya no se presta atención, ninguna atención, a aquellos viejos relatos que dieron sentido a nuestras vidas. Esto significa también que estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre, en un tiempo de inseguridad, donde todas las personas tenemos mucho miedo, Por lo tanto, el enfocar la educación desde la perspectiva de las virtudes significa, desde la perspectiva de la pedagogía de las virtudes, significa tener la capacidad de educar el carácter moral de las personas. En vez de estar utilizando una ética débil, una ética indolora, una ética del espectáculo, una ética de la mediocridad, una ética de las nuevas tecnologías donde Bosé puede tener miles de amigos en el Facebook y si acaso puede tener un verdadero amigo físico y real para toda la vida, estamos convirtiendo nuestro planeta en un planeta absolutamente irresponsable, absolutamente insolidario. Hoy, lo siento mucho, pero yo hoy estoy pesimista. Esto no significa de que hoy esté pesimista, no esté también al mismo tiempo esperanzado y siendo capaz de plantear lo inédito viable. Pero tenemos que cambiar de orientación. Y este cambio de orientación significa que tenemos que abordar el problema de la educación desde una perspectiva integral y desde una perspectiva transdisciplinar en coherencia con la educación del carácter moral de las personas. En coherencia con la necesidad de ser responsable, de ser solidario, de ser justo, de ser verdadero y de ser auténtico. Porque tenemos hoy día también un problema de autenticidad. Y tenemos hoy día también un problema de miedo. Todos tenemos miedo.
Y la inseguridad, la incertidumbre se funda en el miedo. Y el miedo está provocado por ese sentimiento de impotencia que tenemos y de que no somos capaces de resolver los problemas de que nos afectan. Y el miedo se produce también por nuestra incapacidad de restablecer y de rescatar nuestra dignidad humana, que ese es el primer artículo de los derechos humanos. Tenemos un problema serio de dignidad humana. Los derechos humanos no se cumplen y el artículo 1 mucho menos. Por lo tanto, si reivindicamos o si tratamos de poner en marcha la educación integral disciplinar en relación con la pedagogía de las virtudes, tenemos que concebir una forma de superar ese miedo. Y para superar ese miedo, en primer lugar, tenemos que combatir la ignorancia para ser más sabios, para ser más cultos, para ser más verdaderos, para ser más auténticos. En primer lugar, tenemos que combatir la ignorancia. Y para combatir la ignorancia tenemos que garantizar que la educación es un derecho humano universal, como así establece el artículo 48 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La educación no puede estar sometida a las leyes del mercado. La educación no puede estar sometida a las creencias y a las doctrinas de determinadas religiones. La educación es un bien público, es un bien social, es un factor de supervivencia, es un factor de fraternidad y es un factor de desarrollo, de desenvolvimiento de las virtudes. En segundo lugar, tenemos que hacer frente a la impotencia dotándonos de recursos, dotándonos del desenvolvimiento de nuestras capacidades, de nuestras habilidades. Y ahí es donde llega también la pedagogía de las virtudes. Ahí es donde llegan también los tres grandes clásicos valores de la verdad, la bondad y la belleza de las que hablaremos después. Y en tercer lugar, tenemos que dotarnos de recursos y de metodologías que sean capaces de rescatar nuestra dignidad como seres humanos. Porque al fin y al cabo todos habitamos el mismo planeta. Y hoy nuestros problemas están planteados de forma, como decía María Cándida, de forma policrítica. Y a partir de aquí, a partir de generar esta sensibilidad requiere también otro proceso muy importante, que es el proceso de atención, el proceso de contemplación, el proceso de escucha, del que os hablará después mi amiga Rosiña. Si no sabemos escuchar, lo decía Rubén Alves, más que aprender a hablar hay que aprender a escuchar. Por lo tanto, ese es el reto. El reto está en formar a las personas con el fin de que sean capaces de construir una ética radical, una ética que vaya a las raíces, no una ética indolora de andar por casa, no una ética de hacer declaraciones y pinchar en el Facebook, en el clic de me gusta. Es muy fácil comprometerse a través de las vías virtuales. Tenemos que construir también a través de la atención y a través de la sensibilidad, un tipo de ética nuevo, una ética transdisciplinar, una ética integral, una ética que no es un reloj suizo que nos dicta normas para todas las situaciones, una ética que tenemos nosotros que desarrollarla. Por lo tanto, el reto que tenemos en la educación es fundamental, es un reto que está atravesado por la educación moral. Y en cuanto a las dimensiones o a los modelos o a las perspectivas de enfocar este asunto, habría que hablar, diríamos, de cuatro dimensiones que más tarde trataré de especificar. En primer lugar, la dimensión clásica de los fines de la educación. La dimensión que combina las capacidades de saber, las capacidades de hacer, las capacidades de querer y las capacidades de amar, que tienen que ver con los valores de verdad, con los valores de bondad, con los valores de belleza, con los valores de la técnica, con los valores de las manos. La segunda perspectiva sería la perspectiva ya definida por un autor que muy posiblemente vosotros conocerán muy bien, el autor que creó el concepto de la normosis, porque vivimos en sociedades normóticas, donde lo que hacemos que creemos que es normal, no es normal porque la sociedad está enferma. Vivimos en sociedades en las que domina la cultura de la normalidad. Todo se acepta como normal. La corrupción es normal, la mentira es normal, el robo es normal, todo es normal. Y vivimos también en la cultura del cinismo, en la cultura de la mentira, donde mentir
prometer algo en una campaña electoral para después incumplirlo a la hora de gobernar, eso se considera como normal también, la cultura de la mentira, la cultura del engaño. Y los individuos estamos llamados a comprometernos y a responder ante esa realidad. Por eso la educación integral transdisciplinar no solamente tiene una dimensión corporal, personal, individual, espiritual, psicológica, sino que también tiene una dimensión social y una dimensión de compromiso político. Y en este sentido, por ejemplo, una dimensión muy interesante y muy profunda para abordar el asunto de las virtudes es el concepto que Pierre Bourdieu, en un libro muy conocido que vosotros conocerán aquí, definió como la rueda de la paz o la rueda de la vida, ¿no? La rueda de la paz se puede aplicar a todas las virtudes, se puede aplicar a la justicia, a la prudencia, a la fortaleza, a la templanza, a la humildad, al amor. Esa rueda se puede aplicar a todas las virtudes en general. Otra tercera perspectiva es el modelo, que vos posiblemente también conocerá, es el modelo creado por Claudio Naranjo de trabajo de los 9 eneatipos del eneagrama, donde se hace un diagnóstico de cada uno de los vicios, de cada una de las pasiones del alma y que es necesario contraponer, que es necesario oponer a lo que serían las virtudes, del que después hablaremos con un poquito de más detenimiento. Otra dimensión muy importante es la dimensión, el modelo integral de Ken Wilber, que determina que tenemos cuatro grandes dimensiones para el desenvolvimiento de nuestra conciencia, que son nuestro yo individual, nuestro yo social, nuestro yo corporal y observable de nuestra conducta y nuestro yo colectivo observable de nuestra conducta social, el cual después desarrollaremos con un poquito de más amplitud si tenemos tiempo. Es decir, que hay muchas posibilidades para integrar la pedagogía de las virtudes y la educación integral transdisciplinar. Pero ninguna de esas posibilidades y de esos recursos que tenemos son posibles si no nos ponemos al día en nuestras enfermedades de ceguera, en nuestras patologías de sordera, porque no sabemos escuchar. Si no desarrollamos nuestra sensibilidad ética, nuestra sensibilidad moral, es imposible que abordemos la solución de ningún problema. Y por el momento vamos a dejarlo aquí porque ya digo que el tema es muy amplio. Muchas gracias. Em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui com vocês, reunidos com essa temática, que, sem dúvida, nos faz viajar um tanto. Como a Maria Cândida disse, eu sou aluna dela de longo tempo, e parece que, ao longo desse tempo, eu fui me especializando em, aprendendo com ela, encontrar um jeito de ir para a ponta, para a escola, e encontrar formas de colocar isso tudo em prática. Num aprendizado constante, porque quando a gente descobre algo, percebe que há um infinito a mais a ser descoberto. E tem uma expressão que a gente está utilizando, que, para mim, se conecta muito com os propósitos da pedagogia das virtudes, que Morin nos traz. Ele diz que nós precisamos, eu não sei se ele usa a palavra despertar, ou desenvolver, ou tocar o nosso estado de humanidade. E essa expressão, para mim, calou fundo. E todo o trabalho que eu faço, que é de formação de professores e de gestores, atualmente, não importa o tema, existe um objetivo sempre presente, que é de tocar o nosso estado de humanidade, porque acreditamos que todos nós o temos. Quando o Juan fala, né, em todas essas questões da mentira, do engano, da superficialidade, quando eu penso em ampliação da consciência humana, nesse estado de humanidade, se eu trabalho nessa direção, de alguma maneira, a gente percebe que as virtudes também vão aparecendo. Nós estamos realizando um trabalho no município do interior do Ceará, numa parceria entre a Universidade Estadual do Ceará
e a Secretaria de Educação do município de Horizonte. O primeiro grande aspecto dessa experiência que nos faz também pesquisar, enquanto realizamos um trabalho de formação de gestores, dos formadores da secretaria e de professores, é um tempo dilatado. A Maria Cândida falava que nós vivemos tempos de aceleração. E nós tivemos a grata surpresa de encontrar uma secretária de educação e toda uma equipe técnica que aceitou a ideia de desacelerarmos as formações. E nós estamos trabalhando nesse município desde 2012, num projeto que não tem fim. Ele ainda se estende, o ano que vem é o último ano dessa gestão, e nós ainda estamos compondo projetos para esse último ano, sem querer medir a formação em horas de trabalho, mas conversando, aprendendo a olhar mais profundamente para esses profissionais que lá estão, porque nós percebemos que, quando nós paramos num espaço formativo para olhar em profundidade o professor ou o gestor, o professor se dá conta que ele pode olhar em profundidade também o seu aluno. E nós organizamos alguns saberes para estruturar essa formação. E eu vou dar um breve panorama. Então, nós estruturamos essa formação em 4 grandes temas. O primeiro deles é saber ver. O segundo é saber escutar, dialogar. O terceiro é saber compreender, abraçar. E o quarto vai também naquilo que o Juan nos ensina tanto, que é o saber comprometer-se. E aí vem toda essa questão social, política, comunitária, que nós sentimos falta para sairmos desse individualismo que nos sufoca em direção ao outro. Nós vivemos tempos de incerteza, sem dúvida, e comentávamos agora no fim de semana, num curso também sobre essa temática, que, em meio à incerteza, em meio a esse anestesiamento, se nós ousarmos olhar profundamente o outro, parece que no olhar do outro não existe incerteza. Se existe um campo de certeza, é que o olhar do outro pode me acolher e ali o tempo pode parar. Então, em meio a alguns estudos teóricos que fazem parte, essa formação num tempo desacelerado, ela busca intensamente a convivência e a vivência como método principal das nossas ações. Então, nós aprendemos a ver vendo. O ver aqui que se estende para além de uma dimensão física, mas vai para uma dimensão das nossas emoções, que sempre mudam a maneira como vemos as coisas, que vai para uma dimensão da mente, porque, de acordo com aquilo que pensamos, com as teorias que acreditamos, com os conceitos que temos, a nossa visão de mundo também se altera. Um saber ver que se prende também a um paradigma que habitamos, a uma paisagem de onde nos situamos, que também interfere na maneira como vemos o mundo. Nós percebemos que, se não temos clareza, e a Maria Cândida, muito tempo atrás, escreveu um texto que ela perguntava: por que clareza epistemológica? Lembra disso, Maria Cândida? Eu também. Se nós não temos clareza do nosso ponto de vista, de onde olhamos o mundo, como olhamos o mundo, quais são as nossas crenças, quais são os nossos valores, o que temos tão enraizado em nós que nem percebemos. Se nós não nos damos conta disso, discutir qualquer outros temas acaba se perdendo pela falta do enraizamento, pela falta de algo que nos diga de onde eu falo, por que eu falo, qual é o sentido de tudo aquilo que eu vivo constantemente, daquilo que eu faço em minha vida. Então, esse é o primeiro saber.
O segundo saber, como o Juan falou, é o saber escutar. Porque eu também percebo, observando a minha visão de mundo, que ela é uma visão possível. Ela é a minha. E existem múltiplas. Existem tantas visões de mundo nesta sala, quantas pessoas estão aqui. E eu não tenho como compreender a visão de mundo de vocês, a não ser que eu me predisponha a ouvir vocês, sem interrompê-los até o fim. Até que vocês digam a última palavra e olhem para mim e digam, pronto. Mas, nessa aceleração, a escuta do outro também está cada vez mais acelerada e fechada. Às vezes eu estou ouvindo alguém e eu já estou dentro de mim contra-argumentando. Se a pessoa está dizendo algo que eu não concordo, eu já começo a ver como é que eu vou contrapor o meu pensamento. Parei de ouvir. Ou então eu concordo e digo, eu já sei isso. E eu também não preciso ouvir. Então, essa escuta, escutar o outro até o fim, escutar como a única maneira que eu tenho, ou uma das únicas maneiras que eu tenho, de compreender a lógica de pensamento do outro. Esse é o grande objetivo do diálogo que nós trabalhamos. E aí se começa a perceber que quando nós discutimos sobre a escuta com os professores, nós vamos percebendo que todos nós escutamos pouco e como não escutamos os alunos. E um dos resultados que eu ouvi quarta-feira passada de uma gestora de uma escola de EJA, uma escola semipresencial, nós começamos com eles um trabalho de escuta pedagógica e os professores passaram todo o ano trabalhando história de vida com os alunos e projeto de vida, numa escola que tinha altíssimo índice de evasão, porque é semipresencial e os alunos vão lá para manter algum contato com os professores, realizar algumas oficinas e realizar provas. E eles abriram um espaço às sextas-feiras de escuta. E essa diretora da escola diz que recebeu um grupo de alunos que faz parte dessa experiência, uma experiência piloto, dizendo, os alunos foram lá dizendo, professora, esse espaço não pode terminar. Esse projeto, que eu sei que nós somos um grupo piloto na escola, ele precisa continuar porque nós descobrimos que nós, alunos, precisamos ser ouvidos. Nós temos coisas para dizer. E nós queremos que nos escutem. Então, o projeto vai continuar, já existe, né? Nós estamos fazendo todo um planejamento para ouvir os professores que passaram por essa experiência, para a gente se enriquecer com esses relatos. Que riqueza é essa de ouvir o que o aluno tem a dizer até o fim? Encalarmos nós e fazermos com que a palavra circule num círculo de diálogo. Então, esse foi um grande ensinamento que é tão óbvio que a gente não devia dar tanto destaque para ele. Mas ele é tão óbvio e tão escassamente realizado, que surpreende quando a gente escuta o aluno dessa maneira e o aluno vem dizer que isso é imprescindível para ele. Então, o saber escutar, o saber dialogar, entrar em contato com o pensamento do outro é a maneira que eu tenho de sair da minha visão de mundo e ampliar. E, com isso, ampliar a minha compreensão do mundo. Porque, se eu ficar só com os autores que eu sempre leio, só com as pessoas que dizem aquilo que eu gosto de ouvir, a minha compreensão do mundo é restrita, é limitada. E nessa escuta é que eu amplio e chego naquilo que o Morin fala da compreensão humana, que nos permite desenvolver a empatia e sair dessa falta de dor que o professor Juan falava. Como é que eu vou entrar em contato com o sentimento do outro? Para isso eu preciso tempo, para isso eu preciso escuta,
Para isso, eu preciso ampliar minha condição de compreensão humana para ser empática, e não só simpática. E aí eu vou conseguir, talvez, aqui em Brasília, vocês têm poucos sinais, né? Antes de ir para o Ceará, eu morei muito tempo em São Paulo, e quando a gente chega no sinal, que vê que vem um menino, a gente gruda o olhar em outra direção, porque a gente não suporta ser indiferente ao menino, é preferível fingir que não vê, é outra forma de indiferença. Mas eu vou parar por aqui, que chegou meu tempo, e vou passar a palavra adiante. Muito grato pelo convite, por estar aqui de novo nesta casa também tão maravilhosa, que muitas alegrias me deu, e que hoje, com muita gratidão por essa instituição, eu volto aqui para conversar com vocês. Muito grato ao movimento Pedagogia das Virtudes, que em 2 anos e pouco de atuação tem feito coisas maravilhosas, além dos seminários, que já estamos no 22º, também temos a Feira das Virtudes nas escolas públicas, que é um evento muito interessante, muita coisa boa acontecendo. Nos dá muita esperança essas coisas todas. Eu queria convidá-los e convidá-las a pensar um pouco a partir de um mito babilônico, no qual Shakespeare se inspirou para escrever a sua grande obra, Romeu e Julieta. É um mito que explica por que as amoras são vermelhas. É um mito. Os mitos são muito inspiradores porque eles falam de nós, né? Eles falam do nosso mundo arquetípico e da potência que mora em nós e nesses arquétipos que nos habitam. O mito nos traz 2 figuras interessantes que depois eu quero explorar com vocês, que é essa ideia que a Maria Cândida já levantou, de como a nossa mente nos prende ou no passado ou no futuro, né? E como a escola, a educação de modo geral, lida e ensina a gente a ficar preso nesses esquemas mentais, nessas paisagens mentais. O mito é muito interessante, é o seguinte: quando começou a civilização babilônica, as casas eram construídas germinadas. Casas germinadas é uma grudadinha na outra. Aqui em Brasília nós temos em vários lugares as casas grudadinhas, né? Casas germinadas. E numa dessas casas morava uma família que tinha uma jovem, e essa jovem chamava Tisbe. Era uma jovem muito linda, muito charmosa, muito sorridente, e ela estava prometida em casamento. Naquela época os pais prometiam os filhos e as filhas em casamento. Em alguns lugares ainda hoje é assim, né? E ela estava prometida em casamento a um oficial do exército babilônico. Na casa ao lado morava uma outra família que tinha um jovem, chamado Píramo. E o Píramo também, um jovem muito bonito, elegante, forte e sábio. E o que aconteceu? Que os dois se apaixonaram. Tisbe e Píramo se apaixonaram. Só que esta era uma paixão proibida, porque Tisbe já estava prometida em casamento. Então, eles não podiam alimentar essa paixão, viver essa paixão. Num desespero da paixão, Tisbe começa a acariciar a parede do quarto dela, porque ela imagina que no quarto ao lado estaria o seu amado, né? E ao passar a mão pela parede, ela descobre uma fresta na parede. E começa a sussurrar na fresta, chamar o Píramo. E ele escuta. E os dois começam a conversar através desta fresta. E passam-se os dias, e o amor dos dois é alimentado, é nutrido por trocas de palavras amorosas, troca de promessas de amor, através desta fresta. E também, por esta fresta, eles combinam uma fuga para viverem juntos o amor que os incendeia, né? Então, eles marcam na primeira noite, na próxima lua cheia, a primeira noite de lua cheia, quando a lua apontar no horizonte, eles fugiriam
fogem e se encontram junto ao monumento feito ao rei Nino da Babilônia, que fica num bosque, num grande bosque. E quando a primeira noite de lua cheia chega, Tisbe, ansiosa pela fuga, pega uma capa para se proteger do frio e sai correndo. E ela chega primeiro ao lugar combinado. Quando ela chega, ela vê junto a um córrego, ela vê uma leoa que tinha acabado de devorar uma presa, estava bebendo água. Quando ela vê a leoa, ela se assusta, se apavora e sai correndo. E ao correr, a capa que ela vestia cai. E a leoa, observando o movimento, vai até onde está aquela capa e morde a capa, brinca com aquela capa, né? E isso vai embora. E quando a leoa vai embora, o Píramo chega e vê o quê? A capa ensanguentada e, pela luz da lua, ele vê na trilha as pegadas da leoa. E ele fica desesperado. E puxa da espada e se suicida. A Tisbe volta nesse momento e encontra o amor dela agonizando. E também desesperada, pega a espada, a mesma espada que o matou e também se mata. Aí conta a lenda que o sangue dos dois escorre pela terra e rega as amoreiras que eram brancas, né? Quando as amoras são, não sei se vocês já viram amoras verdes, elas são branquinhas, né? E depois elas ficam bem vermelhinhas. Então conta a lenda que é isso que faz com que as amoras fiquem vermelhas. Até hoje é o sangue dos dois. Bom, mas eu queria, a história é triste, né? Como eu disse, foi o que inspirou Shakespeare a escrever Romeu e Julieta, mas eu queria focar em duas cenas. Quando a Tisbe vê a leoa, ela se assusta e sai correndo. A nossa mente, ela se movimenta em paisagens mentais. E geralmente paisagens mentais não reais, porque não do presente. Quando Tisbe sai correndo, na verdade, ela cria nela um imaginário, que a leoa irá atacá-la. Não é? Então ela foge por causa dessa imagem. A leoa pode me atacar. Né? Esta é a imagem da ansiedade, do medo. O Juan tocou bastante no tema do medo, que de fato é uma das armas mais poderosas de um sistema que nos quer dominar. O medo, ele é a maior arma de quem quer dominar o outro. Né? Então, a Tisbe sai correndo por essa imagem. O que provavelmente, se ela parasse um pouco para pensar no presente e visse que a leoa estava bebendo água, estava calma, um leão, dificilmente ele ataca se ele está nessa situação, porque ele está satisfeito, então ele não busca a sua presa. Né? Se ela tivesse feito esta reflexão, provavelmente ela não teria corrido, não precisaria correr. E a outra imagem é a do Píramo. Quando ele chega e vê a capa ensanguentada, ele lembra que a amada dele pode ter morrido. Ou seja, ele se apega a um fato de término, de passado. Algo se acabou. Né? Essas duas situações é o que nos causa muita doença hoje e muita morte. É a ansiedade, que é o apego ao futuro, ou a depressão, que é o apego ao passado. A ansiedade é aquilo que nos faz movimentar pelo que pode acontecer. Eu vou fazer um plano de saúde porque eu posso ficar doente, eu vou fazer um seguro de vida porque eu posso morrer, eu vou fazer um seguro do meu carro porque pode ser roubado. Né? Tudo coisas que podem acontecer. Então a gente se movimenta por conta disso. Eu vou estudar bastante para conseguir um emprego porque eu posso ficar sem trabalhar e isso pode me desonerar, me onerar financeiramente e isso pode me deixar pobre. Né? A ansiedade é esse movimento da nossa mente que projeta coisas do futuro. Quando nós nos apegamos ao futuro, a gente vive a ansiedade. Né? Hoje de manhã, por exemplo, eu me acordei e disse, puxa vida, será que vai dar certo a palestra? Pronto, a minha mente já me jogou para o futuro e aí a ansiedade me habita. Né?
E aí o que a gente faz? Vai no psiquiatra e pede uma receita de ansiolíticos, né? Ou a gente se apega ao passado, termina um relacionamento e diz, nossa, como era bom namorar com fulano, né? E agora? Ninguém mais vai me amar do jeito que ele me amava, não vou amar mais ninguém. Né? Ou então o emprego que eu tinha, que era tão bom, e aí me demitiram, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser minha vida? Né? A depressão surge daí, do apego ao passado. E as nossas escolas, gente, de modo geral, em nenhuma dessas situações, a virtude habita, a virtude está presente. Por quê? Porque são imagens mentais, são imagens projetadas, que vêm de dentro de nós, do nosso interior, não fazem parte do real. A escola, ela ensina a trabalhar sobre os processos de ansiedade, sobretudo, ou de depressão. Então, você tem que estudar bastante para você ter um futuro, você arrumar um emprego, para você passar num concurso, e aí você projeta essas imagens como expectativas do seu ser. Eu só me reconhecerei se eu tiver um bom emprego, se eu passar no concurso, se eu tiver uma casa, se eu morar no Lago Sul, se eu tiver uma mansão, se eu tiver... São projeções que a gente faz e aí geramos uma ansiedade já nas crianças. Olha, você tem que aprender a fórmula de Bhaskara, porque você tem que passar no vestibular para ter um bom emprego, né? O pra sempre é futuro e sempre nos diz da ansiedade. Ou então você lida com o passado, com a depressão. A mãe da gente diz, olha, não quero que tu seja pobre que nem eu. Então tu vai estudar porque não quero que tu sofra o que eu sofri. Então, a escola, como ela se organiza com esses dois movimentos, ela tira a gente, tira o sujeito do presente. E aí que está o desafio da educação, ou da universidade, ou da nossa vida de modo geral. Quando nós estamos no presente, nós fazemos um exercício de não nos movimentar mais pelas paisagens mentais, mas nos movimentar pelo aquilo que diz o coração. O coração é presente. O coração é o centro. Não é à toa que está no centro da gente, né? No meio da gente. Ele é o centro. E quando eu falo coração, é a imagem desse simbólico que é das emoções que nos habitam, que é daquele amor que mobilizou Píramo e Tisbe e que só era vivido quando ele estava no presente, na fresta da estrutura que os separava. Aí era o presente deles. Por isso que aí eles viveram o amor. Quando eles projetaram as imagens mentais, eles acabaram morrendo, os dois. Né? Então, o desafio da escola é nos ensinar e fazer com que a gente aprenda a viver no presente, a viver no aqui e no agora. Quantos de vocês, por exemplo, pensando nessa questão espacial, estão nas suas telinhas de celular, falando com alguém, ou vendo alguém que postou uma foto? Né? Nós estamos fora do aqui, quando nós fazemos isso. Né? E quando a gente faz isso, a gente perde o nosso centro, a gente perde o nosso contato com o nosso ser essencial, com o nosso ser absoluto que somos. A Rosinha dizia que quando a gente olha o outro, é quando a gente enxerga no outro o presente, né, a certeza, por causa disso, porque o olhar no outro, no olho do outro, a escuta do outro, é o que também traz a gente para o presente, para o aqui e para o agora. E é nesse aqui e agora que nós nos reconhecemos. E é nesse aqui e agora que nós somos capazes de amar verdadeiramente. Porque amar não é um ideal, não é idealizar alguém, não é idealizar uma situação. Mas amar é a capacidade que nós temos de colocar o nosso ser inteiro onde nós estamos. É quando a gente abre a janela do carro e ao invés de dar uma moeda para o menino, a gente olha para ele e diz, nossa, como você parece uma pessoa legal, especial, o que você está fazendo aqui? Você estuda, você trabalha, o que você faz? Quando você se preocupa com o outro. Essa relação que a nossa escola não está acostumada a ensinar. É a relação da pessoa inteira no presente. É a pessoa inteira preocupando-se com o outro, com o bem-estar do outro. E quando a gente se preocupa com o bem-estar do outro, a gente se sente bem. E aí a gente está alimentando o nosso
bem-estar. A escola, de modo geral, não ensina isso. A escola ensina a competir, você tem que ser melhor que o outro, não tem que dar ouvido ao teu colega, não tem que ficar, não pode conversar, né? Não pode conversar. O meu filho um dia disse para mim: pai, a minha professora não deixa a gente conversar, porque a gente mal acaba uma tarefa, ela já dá outra. Porque você não pode conversar com o colega. Então a escola nos coloca nessa situação sempre da distância de nós mesmos. A distância de quem nós somos. E isso gera muita doença, gente. Isso gera muito problema psíquico, físico, relacional. Quando a gente separa de alguém que a gente conviveu muito tempo, em geral, é porque a gente não está no presente daquele, né, daquela pessoa. E nem no nosso, obviamente, né? Ou a pessoa que se separou da gente também não está. Então, a gente não está acostumado a lidar com isso. Nós lidamos com os imaginários, com as imagens. E a escola nos ensina isso. E aí partimos da educação relacional, da educação emocional, que a gente possa organizar uma escola, por exemplo, onde as crianças falem do que estão sentindo, do que estão vivendo, onde possam trazer para o seu caderno a história da sua vida, a história das suas relações, das suas angústias, dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus desejos. A virtude, uma educação para a virtude, uma educação integral, ela precisa morar, sobretudo, numa educação das relações humanas, numa relação do contato, e possa dizer para o outro dos nossos desejos, dos nossos sonhos, das nossas esperanças. E aí sim, nós podemos olhar para dentro de nós e olhar para as frestas, né, onde nós podemos conversar, dialogar, escutar, relaxar. Né? E nós precisamos de uma educação que ensine a gente a ouvir o silêncio, a ouvir o momento, a ouvir a nossa respiração. Quantos de nós, por exemplo, hoje já ouvimos a nossa respiração? Já se perguntaram sobre isso? Por este projeto de sociedade que nos tira do presente, precisam ser retomadas, gente. Nós precisamos retomar as pequenas coisas. Retomar o olhar, o toque, a escuta, a respiração, as temperaturas. Né? São esses os desafios da nossa educação do presente, que é o que vai nos proporcionar, de novo, uma educação das virtudes. E vai nos proporcionar, consequentemente, mais saúde e mais bem-estar e mais qualidade de vida numa cultura do bem viver. O desafio nosso é construir uma cultura do bem viver. E isso não está nas mãos de quem nos governa, isso não está na mão de quem aparentemente nos chefia, isso não está na mão do outro, isso está na nossa mão. É cada um de nós que, ao trazermos a mente para o presente, ouvir o coração, somos capazes de dar uma resposta diferente para aquilo que está aí. Uma resposta diferente para esse mundo, para essa sociedade tão necessitada de nós, de nossa presença. Façam esse exercício, assim, de se trazer para o presente e não olhar tanto as imagens, né? Porque a gente vê alguém, ou a gente conversa com alguém, e aí a gente diz, nossa, como essa pessoa é enjoada, como ela é cheia, fulano é tão cheio, né? Nem me cumprimentou, nem... Será que é isso? Será que de fato é isso? Será que ele não está também com medo? Será que ele não está preocupado com outra coisa que passou e nem me viu? A gente precisa se perguntar por isso. Né? Senão a gente continua agindo pelas imagens mentais que a gente tem, que a gente faz. Muitas situações desagregadoras, elas são fundamentalmente calcadas nas imagens que nós projetamos do outro ou da relação. A Rosinha dizia isso antes de outra forma, né? Então, nós precisamos, de fato,
educar para isso, gente, educar para o presente. Depois, no outro momento, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Obrigado.